Em um tempo de reis, guerras e grandes mistérios, um homem se destacou entre as figuras mais enigmáticas do século XVI, Michel de Nostredame, conhecido para o mundo como Nostradamus. Ele não era apenas um simples observador do tempo, mas sim um visionário, cujas palavras ecoariam pelos séculos. Nascido em 14 de dezembro de 1503, na pequena cidade de Saint-Rémy-de-Provence, no sul da França, Nostradamus desde cedo mostrou uma mente aguçada. Ele estudou medicina e, durante um dos períodos mais sombrios da Europa, ajudou a combater a temida peste bubônica. Mas o que poucos sabem é que, além de médico, ele também era um profundo conhecedor de astrologia e de ciências ocultas. Em uma época onde o destino dos reis e nações parecia estar escrito nas estrelas, Nostradamus começou a ganhar fama não apenas por curar os doentes, mas por sua capacidade de prever o futuro. Seus conhecimentos de astronomia e matemática o ajudavam a interpretar sinais que, segundo ele, indicavam grandes eventos futuros. No entanto, foi com a publicação de seu primeiro grande trabalho, As Centúrias, que ele gravou seu nome na história. As Centúrias de Nostradamus são compostas por centenas de profecias, escritas em uma linguagem simbólica, muitas vezes enigmática e deliberadamente vaga. Ele acreditava que, ao misturar várias línguas e códigos, poderia proteger suas previsões de censores e dos inimigos que se opunham às suas crenças. Cada verso é repleto de metáforas e alusões que, à primeira vista, pareciam indecifráveis. No entanto, ao longo dos séculos, suas palavras ganharam notoriedade à medida que eventos pareciam se alinhar misteriosamente com suas previsões. Ao longo dos anos, muitos o chamaram de profeta, acreditando que suas previsões sobre guerras, mortes e ascensões ao poder estavam predestinadas a acontecer. Desde a morte de reis até o surgimento de tiranos, os versos de Nostradamus foram lidos e interpretados como avisos do que viria a acontecer. E assim, suas previsões continuaram a intrigar gerações após gerações. Mas Nostradamus não era apenas um homem comum com previsões de dias gloriosos ou sombrios. Suas palavras carregavam uma aura de mistério, e suas profecias causavam tanto medo quanto curiosidade. Como um homem do século XVI poderia ver o futuro com tanta precisão? Estaria ele realmente em contato com forças além da nossa compreensão? Ou suas palavras apenas se ajustam às circunstâncias? Ao longo de sua vida, Nostradamus afirmou que suas visões vinham dos céus, que ele era guiado pelas estrelas e pela mão divina. Para muitos, ele foi um profeta com a capacidade de interpretar os sinais do universo e transformá-los em palavras. Para outros, um homem de ciência que usava de seu conhecimento para prever padrões sociais e políticos. Até hoje, seu nome é sinônimo de mistério. Suas profecias ainda são estudadas e a busca por respostas continua. Mas o que exatamente ele previu? Quais dos seus versos são considerados os mais alarmantes e assustadores? E por que, tantos séculos depois, ainda nos sentimos compelidos a buscar respostas em suas palavras? Agora, vamos mergulhar nas suas previsões mais estranhas e inquietantes e descobrir o que o destino, segundo Nostradamus, guarda para todos nós. Mas será que essas palavras são meras coincidências ou algo maior está em jogo? Ao longo dos séculos, algumas previsões de Nostradamus foram associadas a eventos reais de maneira tão precisa que é impossível ignorar o fascínio que elas geram. Entre as profecias mais famosas, há aquelas que, de forma surpreendente, parecem descrever com detalhes eventos históricos importantes. Um exemplo emblemático é a trágica morte do rei Henrique II da França. Nostradamus escreveu: no verão de 1559, durante um torneio de justas, o rei Henrique II enfrentou o jovem conde de Montgomery. Durante a luta, uma lança atravessou o visor dourado do capacete de Henrique, perfurando seu olho e o matando dias depois. Para muitos, esse foi um dos primeiros exemplos da precisão assustadora de Nostradamus. Mas suas previsões não pararam por aí. Outro evento que foi amplamente associado às suas centúrias é a Revolução Francesa. Nostradamus escreveu sobre os pobres e oprimidos que se levantariam contra os poderosos.
Ele previu uma grande revolta em Paris, a queda da monarquia e a execução de nobres. Séculos depois, em 1789, a França mergulhou em uma revolução sangrenta, onde o povo finalmente se levantou contra os reis. A monarquia de Luís XVI caiu, e o caos se espalhou por toda a Europa. Para os seguidores de Nostradamus, essa revolução foi exatamente o que ele havia predito, com suas metáforas detalhando a guilhotina e o destino dos monarcas franceses. Mas talvez as profecias mais impactantes de Nostradamus estejam relacionadas a líderes que mudaram o curso da história. Em seus versos, ele fez referências enigmáticas a figuras poderosas, como o líder descrito como o Grande Tirano e o surgimento de um imperador que governaria a Europa. Para muitos, essas descrições apontam diretamente para figuras como Napoleão Bonaparte e Adolf Hitler. Napoleão, que começou sua ascensão na França, conquistou quase toda a Europa no século XIX, mudando a política do continente para sempre. Já Hitler, muitas vezes relacionado ao termo Esther nas profecias de Nostradamus, liderou o Terceiro Reich e causou uma devastação global durante a Segunda Guerra Mundial. A conexão entre essas figuras e os versos de Nostradamus pode ser intrigante. Mas até que ponto essas previsões realmente correspondem aos eventos históricos? Seriam apenas coincidências bem interpretadas ou há algo mais profundo e místico por trás das palavras de Nostradamus? Por séculos, estudiosos e seguidores de Nostradamus têm debatido essas previsões. Enquanto alguns acreditam que ele tinha um dom profético inegável, outros argumentam que seus versos são vagos o suficiente para se encaixar em qualquer evento histórico. Mas será que essas previsões são meras coincidências? Ou existe algo mais profundo que ainda não conseguimos entender? Nostradamus realmente tinha a capacidade de ver o futuro? Ou suas profecias são interpretações subjetivas dos acontecimentos da humanidade?